A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, tudo bem convosco? Bom domingo a todos. Não sei que horas que vocês estarão vendo este vídeo, de tarde, de noite, de dia. Vamos lá. Amados, eu quero deixar uma palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo de número 21. Versículo de número 12, versículo de número 14. A purificação do templo. Bom, vamos lá. Versículo 12. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por esta palavra, que venha no meu coração e no meu entendimento. Peço-te que nesses minutos que eu direi aqui neste vídeo, não diga eu, que não seja eu, mas que seja teu Santo Espírito. E antes de iniciar, eu terei que cantar aquele trecho daquele louvor, que foi um propósito que eu fiz contigo há muito tempo. Porque toda honra, toda glória seja dada a ti. E ninguém mais é digno. Ninguém mais é digno de honra e glória. Nem eu, nem cantores, nem pregadores, nem evangelistas, nem pastores, nada. Mas direi a ti, que é o único digno de honra, glória e louvor. Guia-me na palavra que irei dizer aqui, para que venha sobre mim o seu entendimento, para que venha sobre mim o teu Santo Espírito, que eu diga aqui neste vídeo a todos aqueles que hão de ouvir este vídeo, esta palavra, que não seja de mim, mas que seja do teu Santo Espírito. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Esse trechinho, amados, muito tempo, quando eu era mais jovem, eu pregava a palavra do Senhor, nos meus 16, 18 anos. E a gente, em particular, às vezes a gente se sente de uma maneira diferente. Por exemplo, você prega, Deus te usa, você canta e Deus te usa. E coisa do ser humano é que a gente se sente de uma maneira que como se fosse nós que fizemos. Como se fosse a gente que está pregando, como se fosse a gente que está cantando. Mas, na verdade, não é nós que cantamos, não é nós que pregamos, não é nós que fazemos, mas sim é o Santo Espírito de Deus que faz tudo. Tudo que acontece é proveniente do trono da graça. Tudo que se passa é proveniente de Deus e de Jesus Cristo. É Ele que faz acontecer. Tudo é Ele. Tudo é Jesus Cristo. Então, mediante isso que eu queria acabar com minha soberba, a minha arrogância. Então eu fiz um propósito com Deus. Porque muitas das vezes você prega, a pessoa chega e fala: nossa, como você prega bem, como você prega bonito.
na verdade? Isso não é bom. Porque muitas das vezes essa pessoa vai se sentir alegre, e essa alegria pode se tornar um orgulho. E isso não é bom. Não é bom mesmo. Porque as pessoas vão se esquecer de Deus, que o dom veio de Deus, que o dom é do Espírito Santo de Deus. Porque quem fala quando o pregador prega, não é o pregador, não é o pastor, não é o evangelista, nem o missionário, mas sim o Espírito Santo de Deus que fala cada palavra, com todas as sílabas, pontuações, tudo. E Deus usa, ou melhor, o Espírito Santo de Deus usa da maneira que a pessoa tem no seu entendimento. Um exemplo: Moisés era um homem estudado, então os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Deuteronômio, conhecido como Pentateuco, é um livro com muitas palavras difíceis, porque Moisés foi um príncipe por 40 anos. E o Espírito Santo de Deus usa da maneira que as pessoas têm em seu entendimento, através dos estudos, conhecimentos, ciências, matemática. O Espírito Santo de Deus usa de várias formas este dom, este talento, esse conhecimento que você tem para você poder fazer utilização para ganhar almas, conquistar pessoas, trazer entendimentos que muitas das vezes não temos. Pessoas como, por exemplo, não conhecem cálculo 1, cálculo 2, diferencial, integrado, derivadas de matemática. Mas quem conhece e é servo de Deus, pode ganhar essa pessoa que não conhece Jesus Cristo através da Bíblia e os cálculos, usando assim a matemática como um meio de se expressar, de pregar, falando assim, parábolas. Uma coisa interessante é que quando Jesus pregava, ele pregava em parábolas. Quando Jesus ensinava em parábolas. E uma coisa nos dias de hoje que muitos pregadores não sabem fazer é pregar em parábolas. Muitos pregadores do dia de hoje não sabem pregar usando, ensinar, fazendo utilização de parábolas. Parábola, se você analisar a Bíblia Sagrada, as parábolas elas são comparações entre o reino dos céus e o reino dos homens. Quando Jesus Cristo estava ensinando em parábolas, Jesus Cristo estava falando em comparações. Nós vemos a comparação da dracma perdida, vemos a parábola do semeador. Entre todas as parábolas, essas duas que eu mencionei são as mais conhecidas. Entre todas as parábolas que Jesus mencionou, todas elas são, aleluias, parecidas, são paralelas, coisas que se parecem com o reino dos céus, coisas que são aparentemente próximas, são comparações. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens são comparação do que vai acontecer no grande arrebatamento. Então existem comparações. A parábola do Senhor, parábolas são comparações. E nos dias de hoje, se muitas vezes você prega e seu intuito é ganhar almas, você não sabe como pregar, você não sabe como falar, começa a pregar em parábolas. Começa a exercer o conhecimento, pegar a palavra de Deus e explicar de uma maneira mais simples. Porque a palavra de Deus, para nós que já somos crentes, é revelar os mistérios dos céus. Jesus disse aos seus discípulos: eu não falo com vocês da mesma maneira que eu falo com outros, porque quando eu falo com vocês, eu falo revelando os mistérios dos céus. Mas os outros não conhecem os mistérios dos céus. Então eu preciso pregar por parábolas, para que eles possam ter entendimento, para que eles possam ter conhecimento, para que eles possam fazer uma análise daquilo que eu disse sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é o reino dos céus. E mediante isso, se seu foco muitas vezes é ganhar almas, pregar o evangelho, porque você
Não porque você gosta de pregar o evangelho, você quer pregar o evangelho para fazer a obra de Deus, para ganhar almas. E não para ser o sabichão bababã dos dias de hoje, mas um pregador que sobe no púlpito e pregar porque virou modinha. Infelizmente, pregar o evangelho nos dias de hoje é modinha. Mas quantos querem exercer essa modinha na escola? Quantos querem exercer essa modinha no seu trabalho? Quantos querem exercer essa modinha nas praças públicas, onde ninguém vos dará ouvidos? Nos ônibus, nos metrôs, onde ninguém dará ouvidos e lhe dará atenção. Quer pregar nos púlpitos. Para que pregar nos púlpitos? Para que as pessoas possam te ver de terno e gravata? Para que as pessoas possam te ver você falando? Isso não significa nada para Deus. Deus não quer que você seja um pregador para você se aparecer. Deus não quer que você seja um pregador do evangelho para você se achar o bonzão. Deus não quer que você seja um cantor para se aparecer. Você pode cantar no metrô. Coloca um fone de ouvido lá e solta a voz. E canta mesmo o evangelho de Jesus Cristo. Se alguém manda calar a boca, cante mais alto. Entende? Faça a obra de Deus. Não só na igreja. Na tua casa, no teu trabalho, nas ruas. Tá esperando o metrô, tá esperando o trem, tá esperando o avião, tá esperando alguma coisa. Tá trabalhando, começa a cantar. Começa a cantar ali um hino de evangelização, um hino que promove o coração das pessoas. Isso é um modo de evangelização. E aquela alma ali que é um coração pedroso, duro, ela pode se amolecer com o seu louvor. A palavra de Deus pode começar a entrar ali. No seu trabalho, vocês começam a ter coisa dar errado, você fica bravo, nervoso, frustrado de Jesus. Não que você não vai ficar nervoso, frustrado. Mas quando a frustração bater dentro de você, você... Glória a Deus! Dá um grito de glória a Deus, dá um grito de aleluia e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. O pessoal vai ficar besta. Vai falar, esse cara é doido. As coisas estão tudo dando errado para ele, tá dando glória a Deus e aleluia? Como assim? Aí tá tudo dando certo. É normal dar glória a Deus. Normal. Às vezes a pessoa até esquece de dar glória a Deus quando as coisas estão dando tudo certo. Só vai dar glória a Deus quando começar a dar tudo errado. E se não adora a Deus quando tá tudo certo, quando tiver tudo dando tudo errado, é bem perigoso além de adorar a Deus, blasfemar. Né? Murmurar. Né? Mais fácil murmurar. Mas, no seu trabalho, pegar pontos de referências. Quer ver uma coisa interessante que uma vez eu disse? Que no trabalho onde eu estou estamos tendo múltiplas mudanças, né? E tem uma área que o pessoal fala, isso aqui nunca vai mudar. Tô aqui há 10 anos, há 20 anos, nunca mudou, nunca vai mudar. Fala, vai mudar em nome de Jesus Cristo, tenho fé. E ainda fala, homem de pouca fé. E fala, eu só quero ver se vai mudar mesmo, né? Mas uma coisa interessante, um ponto que eu quero trazer, é quando eu disse uma vez a um jovem, a situação estava bagunçada devido à mudança e tudo mais, ao processo de melhoria, né? Através do processo de melhoria estava uma bagunça. E um jovem me disse, tá complicado, tá feia a coisa aqui, cara. Tá complicado, mas dizem que vão mudar. E nenhuma mudança é da noite pro dia, a não ser a conversão para Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Ele me olhou e falou assim, Falei, a única mudança que é da noite pro dia é para aceitando Jesus Cristo como Salvador. Olha que interessante, abriu uma brecha para falar de Jesus Cristo e da salvação em Cristo Jesus. Ali eu plantei uma semente, a palavra de Deus. Aproveita essas pequenas brechas para dar pequenas frases como esta. Nenhuma mudança ela é rápida mesmo, ainda mais uma corporação, uma empresa de produção. Há mudanças que demoram, os processos é demorado, porque tem todo o sistema de orçamento, avaliação, contratação de empresa, tem todo um grande processo. Mas você pegar pequenas partes da sua vida e
e jogar pequenos trechos ali do Evangelho de Jesus Cristo, pregando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, é uma maneira de você pregar a palavra de Deus. Você está dando fruto. Não queira dar fruto só nos púlpitos. Para quê? Para as pessoas verem que você é bonito por fora, mas por dentro tá podre? Então, amados, nos dias de hoje, precisamos de pessoas que preguem o verdadeiro Evangelho. Nos últimos dias, precisamos de pessoas, verdadeiros adoradores, que adoram Deus em verdade e espírito. Não só nos púlpitos, não só nas igrejas, mas na rua também. Se muitas vezes você não sabe falar, não precisa falar nada, só basta dar o exemplo. A maneira que você fala na hora de conversar, a maneira que você, por exemplo, maneira de falar. As pessoas vão falar com torpeza, palavras feias, palavras ridicularizadas, que no mundo hoje em que vivemos é tão normal falar palavras torpes, torpezas, palavras de mau grado, palavras feias, ruins, palavrões, podemos dizer assim. E às vezes a pessoa é normal para elas, né? Mas pra gente que é salvo em Cristo Jesus, não é. Que as pessoas vão falar, não sei o que, já vai falar aquela torpeza. Eu tô falando, meu amigo, pra que falar essas palavras feias? Abençoado de Deus, pra que falar essas palavras feias? Pra que isso? Pra que falar esse tipo de palavra? Pra que utilizar esse tipo de vocabulário? Fala isso para as pessoas. Você que é salvo em Cristo Jesus, não fica conformado se as pessoas falam palavrão perto de você. Fala, meu querido, por favor, para que fazer a utilização dessas palavras? Palavra feia, palavra de mau grado, palavra estranha, esquisita, essas palavras. Para que fazer a utilização delas? Não há necessidade de fazer a utilização dessas palavras. Fala uma palavra mais bonita, uma palavra mais simples. Não há necessidade de falar coisas feias, né? Então, isso é uma obrigação de um cristão. Se está querendo ou não, evangelizando. Faz em nome de Deus, você não falou nada de Jesus Cristo para elas. Mas só o modo de você falar, agir, representa Jesus Cristo na sua vida. Como, por exemplo, o grande profeta que nós tivemos na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, Eliseu. Uma mulher olhou para ele e disse, eu vejo que este homem que passa aqui é um grande homem de Deus. Ele nunca disse uma palavra para aquela mulher, provavelmente. Ele simplesmente passava. Ele simplesmente andava. Então veja só, amados. Muitas vezes evangelizar não quer dizer que você tem que ir lá para o Japão, ir lá para a China. Eu vou ser missionário lá em Florianópolis. Excelente, você está sendo missionário. Essa é a obrigação de missionário. O missionário, ele não faz evangelização na sua terra natal. Ele não evangeliza sua terra natal. Ele não faz evangelização no seu estado. Ele vai evangelizar em terra estranha. Em cidade estranha, em terra estranha, em lugar que ele não conhece pessoas, em um lugar que ele não tem familiaridade com o local. Então ele vai lá fazer a obra de Deus. Isso é ser um missionário. Quando você prega a palavra de Jesus Cristo na sua terra natal, na sua região, onde você é conhecido para aqueles que te veem, você não está sendo missionário, você está sendo evangelista. Você está evangelizando, você está sendo evangelista. Você não está fazendo missões. Porque missões é sair da sua terra e ir para outra terra, uma terra estranha, um ambiente estranho, uma cultura estranha. Até mesmo de sair de um estado para o outro, sair de uma cidade para outra, fazer missões. Agora na sua terra, na sua cidade, isso aí é fazer evangelismo. Você está evangelizando, né? Então é bom, nos dias de hoje, precisamos de pregadores assim, que dê fruto, não só nas igrejas. No seu trabalho, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar. E isso é muito importante nos dias de hoje. Agora, indo aqui para a palavra, onde eu fiz a leitura da palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo de número 21, do versículo 12 ao versículo 14, vemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E não importa quantas vezes a gente lê o mesmo capítulo, os mesmos versículos, as mesmas passagens bíblicas, não importa quantas vezes a gente leia, sempre ela se renovará. Sempre ela trará uma nova revelação. Sempre ela terá
trazer a nós uma nova parte de Deus. Virá uma nova revelação, um novo conhecimento, uma nova visão. O Espírito Santo de Deus vai te trazer algo novo. Todas as vezes que lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Quando nós lemos um livro qualquer, nós temos uma única e simples interpretação. Nós temos uma única e simples revelação. Então nós temos uma única revelação de qualquer outro livro. Mas a palavra de Deus não. Ela é viva. A cada dia se renova. A cada dia é coisa nova. E devemos ser assim também. Somos vivos em Cristo Jesus. E quem é vivo em Cristo Jesus tem que se renovar a cada dia. A cada dia se renovando. A cada dia se renovando em oração, em jejum, em leitura da palavra, né? Orando a Deus, conversando com Deus, se comportando de maneiras diferentes, mudando os pequenos hábitos. Olha que interessante. Mudança de pequenos hábitos. Antes de entrarmos aqui na palavra do Senhor que eu tenho para trazer, que a Espírito Santo de Deus vai me revelou, eu quero trazer uma pequena observação. Pequenas mudanças de hábitos. No mundo de hoje, no Brasil que vivemos, uma coisa que é muito simples e ouvimos muito. Quando vamos comprar algo, nós vemos algo caro e falamos: ah, eu vou ali e já volto. E nunca volta. Vai no cabeleireiro, nossa, tá... ele não vai falar: nossa, tá caro, não vou cortar aqui não, vou cortar em outro lugar. Ele não fala isso. Ele fala: ah, tá bom, vou ali e já volto. Nunca volta, vai lá no cabeleireiro que é mais barato. Amados, você que é cristão, você que se diz ser evangélico, você que se diz seguidor de Jesus Cristo, muda estes hábitos. Para com isso, pelo amor de Deus. Ah, mas não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver, meu querido? Você está contando uma mentira. Você fala que vai ali e já volta, você vai e nunca volta. Ou seja, se disse uma palavra para uma pessoa. A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Ou é sim ou é não. Não é vou ali e já volto. Isso não existe. Isso é contra princípios bíblicos. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra. E se você é contra a palavra, você é contra Jesus Cristo. Se você é contra a Bíblia, você é contra Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra que está na Bíblia. João, o princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. Um pequeno hábito, por exemplo, você fala que vai levar... Não fala isso, mano. Você fala: ah, tudo bem. Me desculpa te incomodar, te atrapalhar. Eu fiz uma pesquisa, eu infelizmente achei caro, tá fora do meu orçamento. Me desculpa, eu vou em outro cabeleireiro ali. Se eu não achar outro cabeleireiro com preço mais acessível, e que tenha um bom trabalho, que eu já conheço, que eu sei que o seu trabalho é bom, eu não vou pesquisar se tem outro cabeleireiro que também é tão bom quanto você, se ele faz um ótimo trabalho e se o preço dele também é acessível. Se eu não achar, eu volto aqui para cortar contigo. É melhor do que mentir. E fala assim: ó, não estou garantindo que eu vou voltar. Eu vou fazer uma pesquisa para saber se está dentro do meu orçamento no dia de hoje ou não. Se vai dar para me cortar com você, eu corto com outro. Eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma análise para ver se está para se adequar para mim. Isso é bom, cara, porque você está sendo cliente. Você está certo em ser cliente, tem que pesquisar. O errado é mentir. Falei: então eu vou em outro lugar. Infelizmente, se eu não achar lá, eu voltarei aqui. Caso ainda esteja aberto. Sei que não vai baixar o preço, mas eu vou fazer uma pesquisa. É provavelmente que eu nem volte hoje. Volte outro dia, outra semana. E se caso eu não voltar, é porque provavelmente eu achei outro lugar. A pessoa vai achar ruim? Provavelmente. Mas é melhor falar a verdade. São pequenos hábitos, pequeno hábito, pequena coisinha. Isso aqui é um pequeno tropeço. O que você acha que não significa nada? Ah, é uma mentira boba. Você acha que não é nada?
Você já viu alguém tropeçar em pedra grande? Você já viu você mesmo, já tropeçou em algum lugar onde você via? Ah, você viu uma pedra, você viu um alto relevo ali do asfalto, ali da calçada ali, tá deteriorada, tá acidentada, a calçada tá, às vezes a raiz de uma árvore fez subir a gar, entendeu? E você vai lá e você vai tropeçar? Você não vai tropeçar, porque os grandes tropeços, você não tropeça, você desvia, você dá volta, você passa por cima. Aquilo que você está enxergando que você vai tropeçar, se você for passar por ali, você vai tomar mais cuidado, você vai passar por cima, você não vai tropicar de propósito. Ninguém tropica de propósito, ninguém tropeça de propósito. Se alguém tropeçar, é porque não viu o tropeço, é porque não viu o alto relevo da calçada, não prestou atenção, não analisou se ali tinha alguma coisa que poderia tropeçar, uma pequena pedra enterrada ali, uma pontinha de uma pedra, a pedra pode ser grande, mas tá uma pontinha ali, você não tá vendo. E do nada você tá andando e opa, onde foi que eu tropecei? Como que eu tropecei ali? Não tinha nada ali para me tropeçar, eu não vi nada ali. E muitos vão embora e nem vão analisar, mas se é uma pessoa que é meio cismada, assim, falei, não, quero saber onde eu tropecei, porque ali não tem como eu ter tropeçado, ali não tinha jeito de eu tropeçar ali de jeito nenhum, de maneira nenhuma não podia ter tropeçado ali, não tem como. Aí ele vai analisar lá, e na sua análise, ele viu um negócio assim de mais ou menos 1 centímetro, às vezes 1 milímetro, e no movimento ele tropeça, às vezes ele até passa o pé no chão ali e fala, cara, não tem como tropeçar aqui, como isso é possível? Aí ele vai analisar e vai ver uma pequena coisa muito minúscula que fez ele tropeçar naquele momento. É aquela probabilidade de 1 em 1000 aproximadamente, porque você está cansado de passar ali. Você passa ali tantas vezes e nunca tropeçou. Você passa ali tantas vezes e nunca tropeçou. Mas naquele dia você tropeçou. E você vai ficar abismado. E vai analisar e ver. Existe uma pequena diferença a engenharia da calçada, ou da onde você tropeçou ali, na arquitetura, ali na pedra, na estrada de terra, mais ou menos, você vai ver uma pequena coisinha ali que você vai ficar, nossa, foi aqui. Coisinha besta. Eu nem vi. Aí você vai pro inferno por causa de uma coisinha besta que você nem viu. Uma coisinha besta que você nem percebeu. Que às vezes você falou, e é tão natural falar isso nos dias de hoje, você nem percebeu. E vai para o inferno por causa disso, porque são os pequenos tropeços, são as pequenas pedras que vão fazer você tropeçar. Você vai ver que vai tropeçar, você não vai passar por ali, você vai desviar, você vai fazer alguma coisa. E muitos crentes evangélicos que dizem que servem a Jesus Cristo, que vai morar no céu, vai para o inferno por causa de pequenos tropeços como este. Eu vou ali e já volto. Ah, por exemplo, alguém vai fazer ligação de cobrança. Ah, ele não se encontra no momento. Quer deixar recado? A pessoa está do seu lado. Ele não se encontra. A pessoa está do seu lado. Pequenos hábitos. Não importa se você vai ser pastor por 20 anos. Não importa se você vai estar na igreja por tantos anos. Não importa. Tempo de igreja não salva ninguém. Tempo de igreja não salva ninguém. Cargo na igreja não salva ninguém. Mudança de pequenos hábitos. Vai ligar para cobrar. Você não quer cobrança? Nem liga, nem atende. Sabe que é cobrança, não atende. Pronto, acabou. Nem se atendeu. Fala, ó, infelizmente ele está aqui mesmo. Só que ele não quer falar com você agora porque não tem condições para resolver esse problema que ele tem agora. Agora ele não pode resolver esse problema. A nossa situação financeira não é propícia a resolver tal problema da qual estamos passando. Quando nós tivermos umas condições mais adequadas, eu mesmo entrarei em contato. A pessoa do atendente pode falar, tudo bem, as ligações vão continuar. Tudo bem, pode continuar ligando, só não vamos atender. E se atender, fala a verdade. Não fala que a pessoa saiu, volta mais tarde. Não fala esse tipo de coisa. Isso é coisa que todo mundo fala. Seja diferente.
Seja servo de Jesus Cristo, muda pequenos hábitos. Muda a cultura brasileira errante. Fala, infelizmente, eu sei que eu estou passando pelas condições, eu não posso pagar agora, eu estou tentando me acertar. E quando der certo, e quando sobrar alguma coisa, quando Deus trazer a provisão, eu mesmo entrarei em contato para fazer um acordo para que nós possamos regularizar essa situação. Eu estou orando a Deus porque eu não consigo, porque a situação deu uma apertada. E às vezes a situação aperta porque você é imprudente. Mas se apertou porque às vezes a mão de Deus é outra coisa. Quando você é imprudente, Deus vai falar, meu filho, te vira. Foi você que causou essa situação aí. Economiza, faça alguma coisa, você causou a situação por esse problema. Aí você se joga de cabeça de uma ponte e quer sem paraquedas e quer que eu te segure na minha mão e te ensine a voar. Quer que você quer criar pena, quer fazer o quê? Se fosse jogar de uma ponte, pelo menos use um paraquedas. Né? Então, amados, mudança de pequenos hábitos. Pequenas palavras, pequenas coisas que contaminam o nosso templo. Quem é o templo de Deus? Quem é o templo de Jesus Cristo? Quem é a morada do Santo Espírito de Deus? Não é a igreja de 4 paredes, de concreto, cimento. Não é. É não, meu filho. É não, minha filha. Por que você acha que a Bíblia diz que onde está em 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei? É porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E o tema da qual nós lemos, amados, fala sobre a purificação do templo de Deus. A purificação do templo. Você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. O tema da mensagem é reverência na casa de Deus, purificação na casa de Deus. Eu vou trazer em 2 pontos aqui a reverência na casa de Deus e a reverência da casa de Deus. Aleluia. Falando de um modo material, da moda da qual nós vemos, não espiritualizando agora o tema, mas mais para frente eu vou dar uma espiritualizada e falar sobre o templo de Deus e de Jesus Cristo, que somos nós. Nós vemos nessa passagem bíblica aqui que as pessoas iam ao templo se purificar. E para ir ao templo se purificar, era necessário levar um bezerro, um cordeiro, uma pomba, de acordo com o que está no livro de Levítico, onde Deus, através de Moisés, trouxe o que era necessário para a purificação das pessoas, para a purificação de seus pecados, de múltiplos pecados, de cada pecado tinha uma sua categoria, e para a purificação de cada pecado havia uma categoria de animais que era necessário entregar em sacrifício para a purificação dos pecados. Então é até mesmo uma quantidade e até mesmo a preparação. Dependendo do pecado, havia uma preparação diferente daquilo que ia ser sacrificado para a expiação do pecado. É de múltiplas diferenças. E tudo isso virou uma coisa só quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Somos purificados de todos os pecados, iniquidades e transgressões com um único tipo de sacrifício, o de Jesus Cristo. Aleluias! E assim que nós contaminamos nosso templo espiritual, que logo mais para frente eu vou dizer,
Falando aqui no templo material, as pessoas iam então levar o seu sacrifício. E os mercantes, os empresários, os visionários acharam uma oportunidade de ganhar dinheiro. Como? Comercializando os animais do ritual de sacrifício. É errado? Não. Errado não é. O erro deles foi fazer isso fora do templo. Dentro do templo. O erro deles foi fazer isso dentro do... Eles faziam comércio dentro do templo. Comércio dentro do templo. Amados, vemos que a cada situação podemos fazer comparações dúbias. Revelação material e revelação espiritual ao mesmo tempo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a revelação de Deus ela é grande. Quando fala de comércio dentro do templo, aqui na Bíblia está falando que os mercadores estavam vendendo dentro do templo os animais de sacrifício. Não era errado o vender os animais do sacrifício. Não era errado. O errado era estar fazendo isso dentro da igreja. Quantas vezes as pessoas vão fazer comércio dentro da igreja? A igreja não é lugar de comércio. A igreja é lugar de salvação. A igreja é lugar de pessoas que carecem de um milagre da parte de Deus. Igreja é um local da onde os enfermos vão receber milagre da parte de Deus para testificar que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. A igreja não é lugar de comercialização. Comercialização tem que ter seu lugar da igreja da porta para fora. Da porta para fora da igreja é lugar de comércio. Do portão para dentro não é lugar de comércio. Não é para se comercializar nada. É lugar de salvação, lugar de libertação, lugar de transformação, lugar de renovação. Lugar onde existem grandes mudanças da parte de Deus. A igreja, amados, é lugar para ganharmos almas para Jesus Cristo. Para as pessoas que vêm aflitas, doentes, cansadas e oprimidas, onde Jesus Cristo vai operar milagres e maravilhas na presença dessas pessoas, na vida dessas pessoas, para que elas possam testificar: Jesus Cristo ainda vive, Jesus Cristo ainda faz, porque Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Agora, espiritualizando essa parte aqui, onde as pessoas fazem negociação no templo, trazendo o templo que somos nós. Quantas vezes nós negociamos dentro de nós? Aleluias! A nossa salvação por coisas bestas, ridículas. Coisas bestas, ridículas. Contaminando o nosso templo espiritual com coisas profanas. Quantas vezes nós comercializamos com o diabo a nossa salvação? Quantas vezes? Na maneira de falar, às vezes, na maneira de falar. Falando torpezes, palavras ridículas, palavras feias, palavras de ofensa. Quando nós dizemos palavras feias, ridículas, palavras de ofensa, palavras de malícia, estamos comercializando com o diabo no nosso templo, eu, você, a nossa salvação. Quando nós mudamos as nossas condutas de santos de Deus,
para qualquer um que não tenha santificação em Cristo Jesus. Deixando de ser diferente, deixando de ser separado, e se igualando a todos que estão à nossa volta. Fizemos ali uma comercialização com o diabo dentro de nós, da nossa salvação. Entregando a nossa salvação por nada. Entregando a nossa salvação por uma garrafa de cerveja, negociando a nossa salvação por um cigarro, por uma maconha, negociando a nossa salvação por uma música mundana, mas é uma música bonitinha, e essa música bonitinha pode te levar para o inferno se você não se purificar. Estamos falando de purificação do templo, tanto o templo físico quanto o templo espiritual, certo? Quantas vezes nós negociamos a nossa salvação com as vestes que nós vestimos? Ah, mas isso tem a ver com doutrina? Não tem nada a ver com doutrina, isso tem tudo a ver com salvação, libertação e diferenciamento. Diferenciamento. Estamos falando de diferenciamento do que se deve fazer. Materialmente, estamos falando de comportamento na casa de Deus. Como se comportar na casa de Deus. O que se deve e o que se não deve fazer dentro da igreja. E do comportamento físico nosso. Tem tudo a ver. Entre se comportar dentro da igreja. Tem tudo a ver conosco. Tudo começa por nós. Por esse templo aqui, ó. Esse templo de carne e osso. Tudo começa com esse templo de carne e osso. Da maneira que irei me comportar dentro do templo de Deus, dentro da igreja. Entende? A maneira que eu me comporto dentro ou fora da igreja condiz tudo. Porque eu tenho que ser o mesmo dentro da igreja e fora da igreja. Não adianta você ser um número dúbio, como o número 6. Na igreja é 6, fora da igreja é 9. Mediante a isso ele é não sei o que um 6 ele pode ir deitado, ele não se parece com nada. Tem uma... Você é 6 ou você é 9, meu querido? Isso é um número dúbio. Mas o 6 de ponta cabeça é 9. E aí, como que eu faço? Muito simples. Para você saber que o 6 é um 6, tem um risquinho no pé do 6. Para definir que ele é 6. E mesmo de ponta cabeça, você vai saber que ele é 6 e não vai confundir com 9. No 9, a mesma coisa. Tem um risquinho debaixo do 9 ali para definir que mesmo ele de cabeça para baixo, ele é 9. Aleluia. Olha que graça. Olha que glória. Quando eu falo de graça, não estou falando de engraçado. Eu estou falando da graça que desce do trono de Deus. Algo maravilhoso. Então, amado, quando nós antes de aceitarmos a Jesus Cristo, somos apenas um número. Antes de aceitarmos a Jesus Cristo, somos apenas um número. Um número dúbio. Um número 6. Que ele pode ser um 6, pode ser um 9, pode ser um número indefinido. E não se sabe que ele é. Às vezes ele é um, às vezes ele é outro. É o tal do bipolar, não é? Então, fica ali uma coisa muito indefinida. Uma pessoa sem Jesus Cristo, ele é um ser indefinido. Mas quando entra Jesus Cristo na vida dele, ele deixa de ser indefinido e passa a ser um ser definido. Que glória a Deus! Um ser definido. Jesus Cristo é aquele tracinho debaixo do 9. Jesus Cristo é aquele tracinho debaixo do 6. Que ele dá ali realmente uma identidade para alguém. Dá um propósito de verdade para alguém. As pessoas olham ali de cabeça para baixo, de cabeça para cima, qualquer tipo de situação as pessoas vão olhar. Ali tem um servo de Jesus Cristo. Não importa se as coisas estão boas, se estão ruins. Ali eles vão ver um servo de Jesus Cristo. Eles não vão ver uma pessoa que
que tá tudo bem, tá mil maravilha, e quando tá tudo mal, sai falando palavrão, chutando balde, até o gato e o cachorro que não tem nada a ver, sai acusando. Não tem nada a ver, pois ali a pessoa sem Jesus Cristo, é um 6 sem tracinho, é um 9 sem um traço no rodapé. Mas Jesus Cristo é aquele traço do rodapé que define a pessoa, o ser humano que ela tem que ser. E quantas vezes as pessoas já tá perdendo o tracinho, já perderam até o tracinho, não tem mais o tracinho. Outras pessoas já estão ficando com o tracinho apagado, precisa dar uma reforçada, precisa voltar a orar, precisa voltar a jejuar, precisa voltar a ler a Bíblia, se consagrar. E para quem já perdeu, volta a aceitar Jesus Cristo, meu querido, se arrepende dos seus pecados e volta para Jesus. Estamos falando de templo, purificação de templo espiritual e material. Amados, como você vai saber se comportar dentro da igreja se você não sabe se comportar fora dela? Como você vai saber se vestir fora dentro da igreja se você não sabe se vestir fora dela? Ah, mas eu vou para a igreja com uma saia, não tem problema. A igreja não proíbe saia. Ela até exige, tá, mas tudo bem, mas você vai usar essa saia aí que você fica parecendo um tobogã? É, você olha para a pessoa, ela parece um tobogã. Uh! Realça aquela parte atrativa para muitos homens impuros, a tal famosa nádega. Ah, mas aí não tem problema, a irmã tá de saia. Não tem problema, a irmã tá de vestido. Claro que tem problema, tem muito problema. Sensualizando, tem muitos vestidos e saias nos dias de hoje que sensualizam muito mais do que uma calça. E tem pessoas que vai exatamente com esse tipo de saia, a saia tá raspando lá no chão, o vestido tá raspando lá no chão, mas dá para ver o realce das nádegas, das partes traseiras inferiores da mulher, ali realçando, dá para você ver claramente. Meu querido irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Se comporte no templo de Deus. Talvez fora não tenha tanto problema. É claro, talvez. Mas dentro da igreja, olha o tipo de saia e vestir que você está fazendo. Você está parecendo um violão, uma guitarra, com a parte super arredondada dentro da igreja. Ah, mas eu não posso usar calça, eu vou usar esse vestido. Usa uma coisa mais decente, pelo amor de Deus. Comportamento dentro da igreja, se purificar dentro da igreja. Igreja não é lugar de comercialização. E quando eu falo de comercialização, também estou falando de comercialização da nossa alma com o diabo, que muitas vezes nós fazemos com, aleluia, comercializamos a nossa alma, a nossa salvação com o diabo, das maneiras que nós nos vestimos, com roupas impuras. Com palavras impuras, em lugares impuros que não devemos ir, mas nós vamos, não é lícito. Se você vai lá para pregar o evangelho, é uma coisa. Se você vai lá, vai pregar a palavra de Deus, você não vai ficar lá, você vai pregar a palavra de Deus e vai sair. Isso é lícito. Mas ir lá só para estar, não é lícito. Não, não é. Você vai estar ali comercializando a sua alma, comercializando a sua salvação por nada. Purificação do templo. Temos que nos purificar. Por quê? Porque a Bíblia diz, no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus Cristo perdeu a linha. Quando ele viu
o povo fazendo comércio dentro da igreja, Jesus Cristo ficou doido e meteu o pé em tudo. E disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. É casa de oração. A igreja é casa de oração, não é casa de comércio. Ainda mais nos dias de hoje que estão em véspera de eleição, não é casa de comércio. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de comercialização, não é para comercializar nada, porque tudo que tem na casa de Deus é de graça. A salvação é de graça, a cura é de graça, a transformação é de graça, a revelação é de graça. Deus entregou tudo de graça, pela graça. E isso, trazendo isso espiritualmente, meus queridos, a casa de Deus é casa de oração. A nossa casa tem que estar em espírito e oração. Jesus Cristo disse: vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A Bíblia também diz que nos últimos dias os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, ou seja, não vão só dentro da igreja, mas também estarão nos campos, no trabalho, indo ao trabalho, voltando do trabalho, dentro do Uber, fora do Uber, dentro do metrô, fora do metrô, dentro do trem, fora do trem, dentro do ônibus, fora do ônibus, dentro do avião, fora do ônibus. Em todos os momentos está em espírito de oração, de adoração, em clamor a Jesus Cristo, sempre vigilante. Sempre, mesmo que em pensamento, oh glória a Deus, aleluia, ah Senhor, quando escuta aquela música impura, já repreendi em nome de Jesus Cristo, sai música impura, por dentro dos meus ouvidos a impureza não vai comercializar a minha alma, não vou vender a minha alma, a minha salvação por impureza, por causa dos meus ouvidos, está repreendido música impura em nome de Jesus Cristo, em pensamento e dando glória a Deus, aleluia, e fica ali em espírito de oração. A nossa casa é chamada casa de oração. Nós somos a casa de oração de Deus. Temos que estar em constante oração, mesmo que não seja de joelhos, pode ser de pé, pode ser a todo momento. Não é necessário muitas vezes você colocar o joelho no chão. Você está indo para o seu trabalho. Fica em espírito de oração, vai conversando com Jesus Cristo, falando com Ele. A oração, na verdade, é nada mais nada menos que uma conversa para com Deus. Quando Deus fala ali sobre a oração do Pai Nosso, Ele está trazendo os princípios de uma oração, de como nós devemos nos relacionar com Deus. Falando que, mais para frente eu acho que eu vou trazer uma palavra sobre isto, sobre a revelação da oração do Pai Nosso. Muito interessante. Acabei de receber da parte de Deus. Então veja bem, amados, a oração ela é uma conversa para com Deus. Jesus Cristo não é o nosso, como posso dizer, nós não somos servos de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vocês não são meus servos, pois o Senhor não sabe que os seus servos não sabem o que o seu Senhor faz. Ou seja, não tem intimidade entre servos e senhores. Nós não somos servos de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que nós somos amigos. Nós somos amigos de Jesus Cristo. E para conversar com Jesus Cristo é como você conversa com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. É claro, deixando as palavras feias de lado, as palavras torpes de lado, as gírias, mas fala com simplicidade. Se esforce para não falar palavras feias. Fala com Jesus Cristo, você que não é servo de Deus, não segue Jesus Cristo, não segue o Evangelho. Fala com Jesus Cristo da mesma maneira que você fala com seu melhor amigo, só tira as palavras feias, impuras de lado. E fala com ele como se ele fosse seu melhor amigo, com a maior intimidade possível. Porque Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Em todas as dificuldades, se ficar um do seu lado, é muito.
Porque você não tem amigo, você tem colega. Porque tá tudo indo bem, eles são seus colegas. Mas quando ir tudo mal, se ficar um, você pode contar com ele. E muitas vezes não fica nenhum, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo é o seu melhor amigo, o único amigo que não vai te abandonar nunca. É o único amigo que nem na morte vai te abandonar, pois quando na morte nós tivermos, todos os seus amigos te pegarão, te levarão no caixão, te enterrarão e te abandonarão lá no cemitério. Quando a morte chegar na sua vida, seus amigos vão te abandonar lá no cemitério. Mas se você tiver Jesus Cristo na sua vida, nem na morte Jesus Cristo te abandona. Não te abandona, ele vai estar contigo na morte. Porque quem morre em Jesus Cristo tem vida. E vida em abundância. Quem morre sem Jesus Cristo já não tem mais nada. Já não tinha nada porque não tinha Jesus Cristo. E quando morre sem, piorou ainda a situação. Os amigos que tinham os abandonaram lá no cemitério. Mas Jesus Cristo é o único amigo que não abandona por nada. É só não abandonar ele, é só conversar com ele, é só estar em comunhão com ele. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Mas para estarmos em comunhão com Jesus Cristo, temos que ter o nosso espírito, o nosso templo purificado. Deus está no céu. Jesus Cristo está à direita de Deus. E quem está na terra, dentro dos seus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Nós somos templo do Espírito de Deus. E se não nos purificarmos, o Espírito de Deus não poderá estar em nós. Temos que nos purificar em oração. Temos que nos purificar em jejum. Temos que nos purificar na leitura da palavra de Deus. Temos que nos purificar em vigilância, em oração. Não é que você vai dizer para uma pessoa que vier falar palavrão para você: sai daqui, demônio, não faça isso, pelo amor de Deus. Tenha postura e conhecimento. Nem tudo é espiritualização. De uma maneira simples e regular, tu falou, abençoado. Não precisa falar dessas palavras feias. Não precisa falar, sai daqui, Satanás, com essas palavras impuras. Não faça isso. Falou, abençoado, não há necessidade dessas palavras feias. Para que falar? Né? Seja gentil e compassivo. E se purifica. Temos que nos purificar. A purificação do templo de Deus consiste em duas coisas. A maneira de se comportar dentro da igreja, com vestes, condutas, maneira de andar, maneira de falar. Não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. E se você é o templo do Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que você se comporta dentro da igreja, você vai se comportar fora dela. Da mesma maneira que você se comporta fora da igreja, você irá se comportar dentro dela. Porque você é o Espírito Santo de Deus. Você é, na verdade, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E se você é o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você 24 horas. Porque você está 24 horas aqui na terra. Mesmo que você passe um tempo desligado da terra, dormindo, descansando, repondo as suas energias, o Espírito Santo de Deus vai estar com você até nas horas de dormir. O Espírito Santo de Deus estará dentro de você até dormindo. Até você estando dormindo, o Espírito Santo de Deus estará dentro de você, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus e ele estará com você 24 horas. Se você se purificar. A partir do momento que você se contamina com as coisas desse mundo, o Espírito de Deus se afasta de vós. E é necessário que você se purifique, se renove, reconheça que é um miserável pecador,
pó da terra e que necessita da presença de Deus, assim como fez Davi. Quando Davi pecou contra Deus, ele disse: não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito. Assim devemos ser nós, quando nós pecarmos contra Deus, dizemos: Deus, pelo amor de Deus, não retire de mim teu espírito, porque sem o teu espírito eu não sou nada. Esteja comigo, por favor. Perdoa os meus pecados, me santifica na tua graça, pelo teu sangue puro que verteu na cruz, me purifica, me santifica, para que eu possa estar purificado. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esta é a revelação que eu tenho para trazer de vós. E se eu continuar aqui, claramente eu terei mais da parte de Deus para vos dizer. Mas eu preciso encerrar hoje. Vamos nos purificar. Se nós purificarmos o nosso templo espiritual, que somos nós, e sabemos nos comportar de maneira adequada na rua, tanto quanto fora da igreja, assim saberemos nos comportar dentro da igreja. A santificação também tem muito a ver com comportamento. Vamos nos aprender a nos comportar. Pede para Jesus Cristo te ensinar a se comportar, pela glória e misericórdia do nosso Senhor, que seremos salvos, santificados, puros e limpos, com o nome escrito no livro da vida, e eternamente estaremos com Cristo na glória. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus.